Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre o café. Quem gosta de tomar um café, um bom café quentinho da hora? Pois é, vamos entender como essa semente, foi de grande importância para o desenvolvimento do nosso país. Pois é, quando os colonizadores, vieram para cá e tudo, exploraram primeiramente o quê? A cana de açúcar, o pau-brasil, Depois a cana-de-açúcar foi de grande importância. Também veio aí a época do ouro, E aí o café. O café teve uma época em que ele estava dominando a economia aí do Brasil, certo? Principalmente na região de São Paulo, que graças a essa economia do café, São Paulo se desenvolveu bastante, se tornando aí, São Paulo, Rio, aí, uma das cidades, mais industrializadas, mais desenvolvidas, certo? Então, e como é que esse café chegou até aqui? Bom, as primeiras mudas de café foi trazida por Francisco Melo de Palheta. Ele ganhou essas mudinhas de café, certo? E aí plantou lá no norte do nosso país. E aí foram as primeiras mudas, foi trazida por ele, certo? E aí, como deu certo aqui, no nosso país, principalmente na região sudeste, por conta do solo da terra roxa, um solo bastante fértil, principalmente para esse tipo de cultura, de agricultura, certo? Então, a nova riqueza. Como a Pro falou, o café, ele teve grande importância aí economicamente, ele estava dando muito lucro à coroa portuguesa, certo? Bom, e aí, vamos entender aqui tudo sobre o café. Nessa partezinha, vocês têm no livrinho de vocês, que vai explicar que o café já não era daqui, não era típico daqui. Ele veio lá da África também, é originário da África. Vamos lá. O café é uma bebida feita dos grãos torrados, certo? Do fruto do cafeeiro. Tradicionalmente é servido quente, podendo ser também consumido gelado, tá? Tem gente que não gosta de tomar o café bastante quente, outros preferem, certo? O café é a segunda mercadoria mais negociada do mundo em alguns períodos da década de 1880. A Pro já falou na estante, não foi? Perdendo apenas para o petróleo. Então ele era o top, das mercadorias vendidas naquela época, exportada. Estava ali, em alta. As pessoas estavam comprando muito, chegando a ser o produto que era consumido mais da metade do mundo. O cafezeiro, originado do cafeeiro, é uma planta natural da Etiópia. Seu fruto era bastante aproveitado pelos africanos. Da África, seu uso passou para os persas e depois para os árabes. O café ganhou o gosto de milhares de pessoas no Oriente à Europa. Então, muitas pessoas se adaptaram, foram adeptos ao café, a tomar café, até porque, principalmente naquela época ali de São Paulo, as pessoas trabalhavam bastante, em relação também às indústrias, e o café contém uma substância que nos deixa mais, vamos dizer assim, mais espertos, mais acordados, mais ativos. Bom, e aí as pessoas consumiam bastante, principalmente as pessoas, os operários. A partir de 1871, as fazendas de café produziram 5 milhões de sacas por ano. 5 milhões de sacas por ano. A riqueza gerada pelo café modificou a sociedade brasileira. Os donos das fazendas agora eram barões de café e faziam parte da sociedade da época. Então, eles aí passaram de fazendeiros para barões do café, onde eram os ricos ali daquela época, daquela sociedade, certo? Aprendemos um pouquinho dessa bebida, dessa semente, Vamos entender como era a sociedade da época. A sociedade cafeeira era formada pelo fazendeiro, que era o dono ali daquelas terras, onde tinha ali, também distribuía essas terras para o sitiante. O sitiante era proprietário de pequena extensão de terra, não era todos, era só uma pequena parte.
Vivia nas dependências do fazendeiro, ligado por laços de parentesco. Esses sitiantes podiam ser até parentes do próprio fazendeiro. Os agregados eram parentes do senhor das terras, vivendo de favor em troca de serviços. Também tinha o padre, que não tinha um quarto próprio na fazenda, vinha da vila próxima para a missa da capela, que era da fazenda. Médico quase se não via a presença dele. Então, se a pessoa adoecesse ali, ia se curar através das plantas medicinais e tudo mais, tá? O fim do tráfico de escravos. O fim do tráfico de escravos, como a gente estudou, gente, os escravos eram o que faziam o trabalho todo, né? Tanto na questão da cana-de-açúcar, na mineração do ouro, da exploração do ouro, e também numa época aí da parte das lavouras de café. Só que aí veio uma lei em que se proibia traficar escravos, trazer escravos da África, no caso, que era o local onde eles eram traficados. Então, a lei era chamada a Lei Eusébio de Queiroz, onde se proibia o tráfico de escravos. E agora, o que é que os fazendeiros iam fazer se eles dependiam, né, esse comércio de escravos para poder trabalhar nas lavouras deles? Então, eles tiveram aí uma ideia de fazer o contrabando, né? O que é o contrabando? É algo ilegal, algo errado. Então, esse contrabando de escravos, eles compravam escravos do nordeste do país, ou até vinham também contrabandeavam lá dos portos que eram isolados, que não era tanto movimentado e que dava aí para traficar esses escravos escondidos. Então, o contrabando é fazer algo escondido. Eles ainda traficavam, só que não podiam saber porque por lei era proibido. Então, a lei que proibia esse tráfico era chamada de quê? Eusébio de Queiroz, tá certo? Bom, o trabalho nas fazendas de café. Como era que acontecia esses trabalhos? O passo a passo, desde a plantação, colheita e o processo do café. Então, primeiro fazia-se a limpeza das áreas, o local onde se iam plantar as plantinhas de café, as mudas de café, né? Tinha que limpar aquela partezinha que iam o território, né? Queimava-se a mata para arar a terra. Então, aquela partezinha que eles estavam preparando aquele território, tinha muita mata, né? A Mata Atlântica também. E aí desmatava aquela floresta para poder se colocar no lugar as plantações de café. E arar a terra. O que é arar a terra? Eu pegar a terra, né, no caso, com os equipamentos que eram manuais mesmo, não tinha trator na época, nem aradores mecânicos, essas coisas que tem hoje na nossa agricultura. E aí arar a terra era fazer com que a terra respirasse, né, para depois escavava para poder colocar as sementes, né, as mudinhas, e aí consequentemente dar continuidade ao cultivo. Aí plantava-se essas sementes, depois que arou a terra, colocou ali a terra para se soltar mais, para respirar, para entrar mais oxigênio. E o quarto passo, a colheita era feita depois de 4 anos. Então, se demorava mais para poder o café estar pronto. Até porque esperar os pés de café, né, crescer. E depois de 4 anos, as sementes já estavam ali, já prontas para fazer a colheita. Já cresceram os pés e tudo mais. Bom, e o trabalho todo no início, era feito pelos escravos, né? Até o momento ainda existia a escravidão aqui. Então, se tinha aqui, depois de 4 anos, ia-se colher esse café, essas sementes, né? Esses grãos de 1 a 1, como vocês estão vendo na imagem. Depois ia peneirar para tirar todas as impurezas, todas as coisinhas que ficassem ali, que tivesse ali nas sementes. E aí separar, tipo uma seleção, né? Então, iam peneirar o café. Depois, eles iam molhar, lavar e colocar para secar
Aí faz esse grande tapete aqui de café para deixar secar. Depois de seco, depois das sementes secas, aí vamos aqui a Pro trouxe a imagem atual, tá? Mas se ia fazer tipo pilar, né? O café para poder tirar aquela casquinha da semente e aí se tornaria assim, ó. Certo? O pozinho. Depois, os grãozinhos, aliás. Depois eles iam ser colocados em sacos de estopas, certo? E depois transportados através de carros de boi, né? Os bois e as vacas faziam o transporte de mulas também, fazer esse carregamento até chegar nos grandes portos, que era lá que o café ia viajar para o outro lado do oceano, no caso, para os outros países. Por quê? Se exportava café. Os outros países compravam café do Brasil, né? Bom, a expansão do café. Então, como vocês viram, ele veio lá da África, então nós já temos aí 300 anos aí da existência do café aqui no Brasil. Os primeiros trabalhadores do café, como a gente viu, foram quem? Os escravos, né, africanos. E aí começou a questão da proibição de escravos, né? Começou a vir a questão da abolição da escravatura também, onde os escravos iam ser livres, certo? Precisava-se de gente para trabalhar, certo? E aí promoveram uma campanha na Europa, que a Europa estava passando por um momento muito difícil de fome, de guerra, certo? E as pessoas queriam ir em busca de locais mais seguros, onde pudesse viver melhor. Então o Brasil, surgiu aí que o Brasil era um território feliz, que tinha grande felicidade aqui, que a pessoa ia prosperar, enriquecer, ter terras, porque a coroa estava doando terras para quem quisesse vir aqui e prosperar as terras, e cultivar, fazer as lavouras e tudo mais. Então, os imigrantes, né, se sentiram, como dizer assim, viram aqui uma esperança e se sentiram esperançosos com essa nova terra, o Brasil, certo? Aqui, gente, o Brasil está com Z por conta que naquela época era escrito assim, certo? Aí depois modificou, Brasil com S, ok? Bom, então muitas pessoas saíram dos seus países, vieram para o Brasil e até as viagens, gente, para eles virem para cá, eram custeadas pelo Brasil. Então, mas tinha alguma coisa por trás disso. Qual era? Era povoar aqui, era cultivar, trabalhar, porque os escravos já estavam, né? Já estavam ali quase entrando no processo de liberdade, certo? Bom, então vieram esse povo aqui, ó, veio esse povo aqui, todo, chamamos de quê? De imigrantes. Veio esse povo todinho aqui, alemão, italianos, libaneses e outros. Aos pouquinhos foram vindo mais gente, né? Então, só que se depararam que não era aquela felicidade toda, não. O Brasil tinha muita coisa ainda que não estava pronto. A estrutura, as casas, faltava muita coisa ainda. E a Europa naquela época já estava bem desenvolvida. E quando chegaram aqui, se depararam com a situação de calamidade. E na verdade, os custos para a alimentação eram bastante altos, teriam que trabalhar, ganhavam salário, mas não eram lá essas coisas, certo? Eles ganhavam dinheiro pelo trabalho e tudo, mas não eram lá essas coisas, não dava para se manter tanto assim. Então, quando chegaram aqui, tiveram muitas necessidades. Então, muitos acabaram, não estavam conseguindo dar conta das lavouras, né, e tudo da produção. Muitos acabaram indo para São Paulo, porque São Paulo já estava se desenvolvendo nas indústrias. E aí outras funções foram aparecendo, outras profissões, e os imigrantes também começaram a ir para São Paulo trabalhar lá. Então saíram do campo, indo também para a cidade. E nas cidades, eles se estabeleceram em locais chamados de cortiços.
O que são cortiços? São casinhas perto da outra, né? Uma perto da outra. E são habitações coletivas, onde as pessoas vivem ali todo mundo junto, né? Cada um tem uma casinha, mas assim, é um local, uma área só. Certo? Com a expansão do café, também foram surgindo também as novas ferrovias, né? Essas ferrovias ligavam os locais onde mais se produzia café, São Paulo, Rio, Minas e tudo mais, certo? Mudanças trazidas pelo café. Com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias de sabão, tecidos, papel e alimentos. E aqui, ó, em São Paulo, várias transformações aconteceram. Casarões luxuosos foram construídos, a população e o comércio cresceram, as ruas ganharam iluminação, a eletricidade ajudou os bondes e as máquinas das indústrias a funcionar. Então, percebam aí que o café trouxe também grande desenvolvimento para a cidade de São Paulo, né? É tanto que hoje a região de São Paulo, o estado de São Paulo, é um dos maiores, assim, onde se produz bastante a questão de produtos, o PIB nacional, Produto Interno Bruto, né? Onde as pessoas, a grande riqueza do Brasil, mais um pouquinho da metade, é vinda da região sudeste, por conta de ser um local onde tem muitas indústrias, muito trabalho, muitas lavouras também, como é o caso do café, certo? Então, a cidade de São Paulo começou a se desenvolver devido à expansão do café. Algumas obras importantes surgiram nessa época, como a Estação da Luz, Teatro Municipal, Museu do Ipiranga, a Agência Central do Banco do Brasil, a primeira, e a Escola Caetano de Campos, certo? E agora vamos para a criação de gado. Gente, além do café, né, mais tarde vieram aí a criação de gado. Então, o boi e a vaca foram trazidos de Portugal, pelos portugueses para aqui, e eles eram bastante importantes para a questão também do fornecimento da carne, do leite e também até para ajudar na questão dos engenhos, pois utilizavam da força animal para fazer a moagem, para moer a cana, fazer o carregamento, o transporte das mercadorias, como no caso das duas imagens aqui. Então, a força animal, a tração animal, era utilizado também nos engenhos, tá? Bom, e aqui nós temos as pessoas que fazem parte da época, né, da sociedade ali, da época da criação de gado. Temos os vaqueiros, eram homens livres, escravos libertos, indígenas e mestiços. Quais são as funções? Amansavam, marcavam e ferravam os bezerros, levavam a boiada para o pasto e cuidavam dos ferimentos. Essa questão aí de ferrar era uma forma de identificar o gado dos proprietários. Partilha. Então, só um minutinho, vamos voltar aqui para a questão da ferragem. Então, só que era algo bem bruto para os animais, né? Porque esquentava o ferro ali, certo? Para poder colocar no animal e aí marcava o animal. A partilha era uma forma de pagamento dada aos vaqueiros. A cada 4 bezerros que nasciam, era um dado ao vaqueiro como uma forma de pagamento. E o curtume era o local de preparação para o couro. Aqui nós temos um exemplo de um curtume, onde as pessoas retiravam o couro do gado, né, do boi e tudo, da vaca, e era utilizado para a confecção de várias coisas, até mesmo de móveis, certo? Tapetes e vários elementos, roupas, sapatos e tudo mais. Então, o curtume era o local onde se preparava o couro para a confecção de outras coisas. Então, observe que do animal, do boi, da vaca, se aproveita tudo, né? Leite, carne e o couro, até o chifre, né? Criação de gado no interior. As fazendas destinadas à criação de gado ficam localizadas mais distantes. Bom, e por que ficavam localizadas mais distantes
da questão da lavoura da cana. Porque chegou uma época que o gado estava passando para as lavouras de cana e isso estava destruindo. Então, tiveram que fazer as fazendas de gado separadas das fazendas de cana-de-açúcar, certo? Das lavouras. Porque aí já evitava esse prejuízo. E com esse distanciamento das fazendas de gado, a carne que retirava, que também tinha muito a questão do gado de corte, onde se precisava se dar carne para as pessoas, para vender, para a alimentação, a carne estragava com facilidade, pois naquela época não havia o quê? Geladeira, né? Hoje se facilitou bastante. Bom, então a carne se estragava porque era muito distante o local, as fazendas, os engenhos de cana, né, das fazendas da criação de gado. E aí, gente, o que aconteceu? Eles precisavam ver uma forma de manter essa carne para não estragar. Fizeram o quê? Salgava a carne, né? Salgava, desidratava, e foi assim que surgiu a carne de sol, né? Bom, aí nós temos aqui, ó, salgando, deixou aqui um tempinho no sol para poder dando aí origem à carne de sol que vocês conhecem. Agora vamos passar para o período republicano. Quando foi a partir daí que o Brasil virou uma república, passou a ter presidente, né? Então, até essa época aí do café e tudo mais, o Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eita, a senhora botou uma imagem do Dom Pedro I mais novo que Dom Pedro II. É porque aqui é a imagem do pai dele, aliás, aqui é o pai desse, viu? Mais novo, e aqui é Dom Pedro II. Então, o Brasil antes não era uma república, o Brasil era uma monarquia. Quando a gente fala em monarquia, a gente lembra a questão de que era governado, quem mandava aqui eram reis, eram imperadores. E nós tínhamos 2 imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E uma monarquia funciona da seguinte maneira: o trono vai passar do herdeiro, primeiro filho, certo? No caso, o primeiro filho aqui era Dom Pedro II, nessa época os 2 governavam, né? Teve uma época que depois só Dom Pedro II governou. Bom, e depois a futura herdeira do trono seria a princesa Isabel, que ia ser a nossa, né, que ia dominar aqui, que ia mandar no Brasil. Só que princesa Isabel não deu tempo fazer isso. Por quê? Porque aí veio aí a república. O Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. O Brasil deixou de ser comandado por um imperador e passou a ser comandado por um presidente, certo? E como é que aconteceu aí? Como foi essa transformação, essa transição? Vamos lá. Alguns grupos republicanos, que grupos republicanos eram esses? Cafeicultores, jornalistas, advogados, médicos, professores e também comerciantes, além de militares e tudo mais. Eles tinham ideia de um governo melhor, de um governo que não era como estava sendo governado pelos imperadores. E aí foi que o Marechal, as Forças Armadas, né, comandada por Marechal Deodoro da Fonseca, foi até a praça, que eu vou falar neste instante o nome dela, vocês vão ver, e proclamou aí, fez ali com que Dom Pedro deixasse de ser o rei, certo? E aí tomou o trono, passando a ser agora a ser um presidente. Então, o nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele foi até essa praça, hoje chamada de Praça da República, e fez com que, exigindo aí, né, a questão do depois o rei, certo? Depois o rei é o quê? Ele saiu do comando, né? Porque eles estavam insatisfeitos com a forma que a coroa estava ali comandando. Muitos impostos, né? Muitas coisas que vocês assistiram aí sobre as revoltas, e muitas coisas estavam deixando
esse pessoal aí é um pouco desgostosos com a forma da coroa governar. E aí, Deodoro da Fonseca, junto com as Forças Armadas, foram até essa praça e aí fez com que o rei disposse, no caso, saísse pedisse aí para sair do comando, fazendo com que o primeiro presidente se tornasse, o Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal é uma patente, né? O comando que ele fazia ali nas Forças Armadas, ou nas Forças Armadas. E o seu vice foi o Floriano Peixoto, também era um marechal, que posteriormente ele virou também o segundo presidente depois de Deodoro da Fonseca. Então, primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, com o vice Floriano Peixoto, certo? E aí veio a nova Constituição do Brasil, que é a Carta Magna, certo? Esse documento é uma base de que norteia todos os princípios de uma nação. É onde vai estar as leis e tudo mais. E depois disso vieram outras constituições, tá? Bom, com 2 dias a família real, né, como já depois que proclamou aí a República. Ah, gente, voltando aqui, ó, não esqueça que o dia da proclamação da República, por isso que nós temos um feriado, é o dia 15 de novembro, certo? Então, o Brasil deixou de ser monarquia no dia 15 de novembro, passando a ser o quê? Uma república. Agora passou a ter presidentes, tá? Vamos voltar aqui. Então, com a proclamação da República, dia 15 de novembro, a família real teve que, cair fora daqui, né? Porque agora não mandava mais aqui. Então, saiu aí a princesa Isabel, o Dom Pedro II com a família real. E assim, passando agora a gente ter o primeiro presidente do Brasil, certo? O período conhecido como República é dividido em 3 maneiras. A primeira é a República Velha, que vai de 1889 até 1930. Por exemplo, a proclamação ou golpe republicano, por que diz que foi um golpe? Porque ele agora não era mais o rei e agora quem comandava ali eram as Forças Armadas, por Deodoro da Fonseca, e os donos dos cafés, os barões, certo? Os grupos republicanos, cafeicultores, classe média e os militares, tá? A República Nova foi na época de Getúlio Vargas, nessa época que começou a ter a carteira assinada e tudo mais, o salário, os direitos também dos trabalhistas. A República Populista, que foi de 1946 a 1964, e a ditadura militar, certo? Vamos agora ver um pouquinho sobre o que foi a ditadura. Esse período do autoritarismo, a censura e a tortura foram práticas comuns do governo. A ditadura militar foi um período da história brasileira que se estendeu de 1964 a 1985. Então, alguns aí, os avós de vocês, os avós chegaram aí a esse período aí da ditadura militar. Então, tudo era observado. Se uma música era algo ofensiva ou contra o governo, contra o presidente, então as pessoas eram censuradas, muitas vezes eram mandadas para fora do país, eram exiladas, né? Outras vezes torturadas ou até mortas, certo? Então, esse regime foi instaurado no poder de nosso país por meio de um golpe organizado tanto pelos meios militares quanto pelos civis. Então, assim, a ditadura é quando o governo ele vai agir, só que de forma com autoridade, certo? As pessoas não tinham uma democracia, não tinham direito no caso, de liberdade de expressão, certo? Então, teve cantores aí, tipo Caetano Veloso, Chico Buarque, que chegaram a ser exilados devido às suas composições, certo?
que eram muitas vezes entendidas como ofensas, que não eram de acordo com o que a ditadura queria, certo? Era algo mais autoritário. Então, a nova república vai dos dias de 1885, que foi quando terminou, né, a ditadura, de 1885 até os dias atuais. Então, nós estamos na nova república. Tem vamos voltar aqui, ó, a República Velha, que são os períodos que são divididos. República Velha, República Nova e Nova República, tá? São os 3 períodos. Então, a Nova República, que é a nossa, certo? É a república governada pelos presidentes, que vai desde Sarney até o atual presidente Jair Bolsonaro, certo? Então, esses foram os presidentes que nós tivemos até o seguinte ano, tá certo? Bom, finalizamos nossa aula, tá? Finalizamos o nosso livro também e eu vou estar mandando a correção dessas aulas, dessas últimas aulas de história em PDF, tá certo? Pelo WhatsApp de vocês. E ó, beijos!